História e cultura afro-brasileira e indígena. No Brasil, no século XIX, foi marcado por alterações sociais. A questão racial apresentou como um dos elementos determinantes para a configuração da sociedade no Estado brasileiro. Por muito tempo, o Estado brasileiro caracterizou o colonialismo e escravismo. Sua regra foi distintas e ditadas por Portugal. Os indígenas, inicialmente os negros, foram escravizados e coisificados, sendo excluídos do acesso à riqueza produzida no país. Uma das consequências da Constituição Histórica é que o Brasil tornou um dos países com a pior distribuição de renda, com maior desigualdade racial, com a perpetuação da condição até o século XIX. Racismo residual. Conforme nomeado por Florestan Fernandes, o que vemos é a permanência de exclusão racial e atitude preconceituosa no cotidiano. Os povos indígenas frequentemente se veem às voltas em conflitos na defesa de suas formas de sobrevivência e cultura, e intervenção qualificada na disputa por terras. O Estado brasileiro passa a ser reconhecido racista a partir das lutas e reivindicações dos movimentos sociais. Em 21 de março de 2003, institui a Secretaria de Política de Promoção de Igualdade Racial. Com essa instituição, município e Distrito Federal passaram a se organizar rumo ao estabelecimento de política de inclusão educacional. Esse conjunto de medidas passa a fazer parte da política pública de inclusão de populações historicamente excluídas, para garantir a implantação dos artigos na educação básica do Distrito Federal, com apoio e coordenação da educação em diversidades e escola de aperfeiçoamento de profissionais da educação. Elaborou as educações e orientações pedagógicas. O documento oferece aos profissionais da educação para planejamento e execução e avaliações de ações e projetos pedagógicos de educação para as relações étnico-raciais na rede de ensino do Distrito Federal. O indígena brasileiro é caracterizado pela representação da sua rica e exuberante Jorge Correia da Silva, filho de Manuel Correia da Silva, natural da cidade de Évora, feito desde o ano de 645 até o presente em praça de soldado. Alferes, ajudante, capitão de infantaria, de gente de guerra a princípio das fronteiras do Alentejo e passando ao Maranhão, se achar em muitas entradas que se oferecem pelo sertão e no que o padre Antônio Vieira fez a serra de Agrapeba e da forma aquela cristandade que, se for cabo da tropa de missão voltada ao reino, se tornar a embarcar para o Brasil na armada, aqui ano 664, por bem de lhe fazer mercê, além de outras de promessa de um ofício de justiça ou fazenda que caiba em sua qualidade que passou ao alvará. O problema da hierarquização social na época moderna, ele infere num documento que uma das formas de diferenciação social estavam condicionada à prestação de serviço à sua majestade na defesa, conquista e propagação da fé cristã em seu império. Segundo o relatório da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a agricultura familiar produz cerca de 80% dos alimentos no mundo e é guardiã de aproximadamente 75% de todos os recursos agrícolas do planeta em 2014. A agricultura familiar é fundamental para a melhoria da sustentabilidade ecológica. Os principais desafios da agricultura familiar estão relacionados à segurança alimentar. As políticas públicas para o desenvolvimento da agricultura familiar devem fomentar a inovação respeitando o tamanho das propriedades, as tecnologias utilizadas, a integração de mercados e configurações ecológicas. Bento XVI foi eleito dentro de uma linha de continuidade com o pontificado anterior. Acredita que dificilmente fará mudanças rápidas e decisivas para enfrentar questões pendentes na Igreja Católica. O controle da natalidade por meio de anticoncepcionais, o sacerdócio das mulheres e o casamento dos padres. Escrita em 1448, a crônica do descobrimento e conquista de Guiné, de Gomes e Anes de Jurara, contém importantes informações sobre os primeiros contatos europeus com os habitantes de Canarias, com os mouros do Saara e com o negro da chamada Guiné.
Também faz parte de um inventário documental com informações valiosas sobre o reino Mandingas. Sobre a costa de Guiné, no século XVI, os europeus começaram a entrar em contato com a região costeira da África tropical. O contato entre europeus e africanos desencadeou uma grande produção de obras literárias. A costa de Guiné foi a primeira região da África tropical descoberta pelos europeus. Desde o início, impondo o juramento de fidelidade aos cruzados, o imperador do Oriente recusa o próprio princípio do empreendimento, não dando nenhum apoio a um empreendimento ordinário de conquista que só poderia ter legitimidade sob a condição de restituir ao império o território retomado aos muçulmanos. O que é intolerância religiosa? A intolerância religiosa descreve a atitude mental caracterizada pela falta de habilidade e vontade de reconhecer e respeitar diferenças ou crenças religiosas de terceiro. Pode constituir uma intolerância ideológica ou política e tem sido muito comum na história. Ao referir a prisão ilegal, espancamento, tortura, negação de benefícios, direitos e liberdades civis. O exemplo de intolerância religiosa na antiguidade é a perseguição dos primeiros cristãos pelos judeus pagãos. Os judeus tornaram-se alvo de perseguição religiosa ainda antes do fim do Império Romano. Os nazistas perseguiram milhões de judeus e outras étnias indesejadas. Essa perseguição, usualmente conhecida por Holocausto, não apenas a sua raça, mas contra os seus ideais religiosos e a sua objeção de consciência. Na Idade Contemporânea, foi a perseguição por parte de uma antiga União Soviética que perseguiu vários grupos religiosos, era um estado de jurisdição ateísta e que levou ao deslocamento forçado de 80 mil pessoas. No Brasil, é verificado um crescimento da intolerância religiosa, tendo sido criado no Dia Nacional do Combate à Intolerância Religiosa, em 21 de janeiro, por meio de uma lei de 27 de dezembro de 2007, sancionada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o que foi um reconhecimento do próprio Estado. A violência praticada contra o Ialorixá Judásia dos Santos, a mãe Gilda, falecida em 2000 por complicações na saúde consequentes de perseguição religiosa. A data no calendário nacional foi reconhecimento oficial da trajetória de luta da sacerdotisa de diversos líderes religiosos, evidenciando o trabalho de mulheres negras pela superação do racismo, da desigualdade e busca por justiça ao povo. A intolerância religiosa é o conjunto de ideologia e atitude ofensiva a crenças e práticas religiosas a quem não segue uma religião. A incapacidade de aceitar e respeitar a religião ou crença de outro indivíduo, discriminação e violência física. Como acabar com a intolerância religiosa? As informações e diálogos e entender que a religião são manifestações culturais podem aprender a conviver com as diferenças nos canais de participação e acesso de denúncias pela sociedade e a própria educação religiosa. Como ter uma sociedade menos intolerante? Através de aulas, palestras, os preconceituosos ou intolerantes devem ser punidos com leis mais severas.